voltando mais para a centralização da greve, quando a gente fala em greve, a gente tem algumas espécies de greve. Ocupação, paralisação de atividade. Se você pudesse falar sobre, não precisa falar de todas, mas as principais e algumas que são consideradas até ilegais, algumas práticas que são consideradas até ilegais. Tá. Então, vou pegar primeiro o que não é razoável que a gente pense hoje em termos de resistência, de movimento, né, de resistência, que é o que a gente define como piquete, né, lockout. Lockout, você vê que até é um estrangeirismo, né? Porque lockout seria a greve do patrão. Uhum. Só que aqui no Brasil ela não faz o menor sentido, né? Porque a nossa regulação trabalhista, ela é baseada no marco regulatório, né? Porque é uma lógica da civil law, inclusive, né? Então, os países que costumam utilizar essa possibilidade são países de common law. E nesses países de common law, a construção dos direitos trabalhistas é via negociação coletiva. Uhum. Então, faz muito mais sentido você falar de greve lá do que no nosso contexto. Né? Por que o empregador ele vai paralisar se o direito está reconhecendo que a relação tem uma hierarquia, que ele tem um controle e que os direitos do trabalhador, que são essa rede de segurança, são obrigatórios, né? Então, como é que vai ser isso? Então, aqui, né, é algo que não se pensa, né? E aí, em relação ao piquete e à sabotagem também, né? Piquete e sabotagem tem um problema muito claro para a gente olhando hoje uma lógica civilizatória para o que é jurídico, o que é direito, né? Qual é o problema do piquete e da sabotagem? Que ambos são manifestações que usam violência. Violência patrimonial, violência física, porque você restringe a liberdade do outro de ir e vir, de utilizar o seu patrimônio como quer e deseja utilizar, né? Também, né? Aí é a sabotagem que melhor caracteriza, né? Então, assim, isso é o que não é devido, não é aceitável. Mas eu acho que parte tudo de uma racionalidade, da gente entender as relações humanas. Se a gente percebe que a gente, de certa forma, está invadindo, né, o direito alheio, está gerando prejuízo para o direito alheio, para o próprio ser humano, né? Se a gente exercita um pouco de empatia, né, de alteridade, a gente começa a entender, né? A gente começa a inclusive, reconhecer que esses mecanismos não são mais, né, justificáveis. Pode ser que já tenham sido em algum momento da história, mas hoje, onde a gente vive um momento que deveria, né, ter uma intensa racionalidade, não faz mais sentido, né? Agora, a gente tem algumas figuras, né? Você falou da greve de ocupação, a gente tem algumas figuras muito interessantes. Eu vou ressaltar uma, porque eu acho que ela não funciona em qualquer lugar. É de zelo? Que a gente chama de operação padrão ou greve de zelo, que é o movimento, né, muitas vezes tomado dentro do próprio serviço público. Porque o serviço público tem esse obstáculo que eu mencionei, né? No serviço público, a gente não tem uma regulação específica para greve. Então, né, por conta disso, nem sempre é fácil mobilizar, nem sempre é fácil, de fato, você conseguir, e nem sempre é a melhor ideia parar as atividades, porque tem um risco, exatamente porque você não tem, né, esse marco regulatório. Uhum. Então, em alguns setores do serviço público, e eu utilizo muito o exemplo da Polícia Federal, mais precisamente na tarefa dela de fazer a segurança nos locais de entrada e saída de pessoas e mercadorias, por exemplo, os aeroportos, né? Quando ela tem o interesse de chamar a atenção, de reivindicar para alguma melhoria das condições de trabalho. Peço desculpa aqui, gente, eu tenho rinite alérgica. Aí eu não vou aguentar, tá? Mas, enfim, todo mundo tem, né? Quem tem, todo mundo não, mas muita gente que tem sabe o que é, né? Então, nem tenho vergonha. Às vezes só tá? o ar-condicionado ligado, às vezes... enfim, né? Não, em mudança de tempo, um monte de coisa. Sim. Mas, enfim, voltando aqui, né, à discussão. Então, quando a Polícia Federal quer chamar a atenção sobre as suas necessidades, o que eles costumam fazer? Muitas vezes eles nem fazem, eles só informam que farão. Uma operação padrão. O que isso significa? Como é padrão, eles não estão dizendo que eles vão parar as atividades, muito pelo contrário, que eles vão realizar as atividades que lhes são de atribuição, né, por lei, né, exatamente como a lei determina que eles façam. Só que vamos pensar em termos de aeroporto, tá? A atuação da Polícia Federal no aeroporto para fazer esse controle de entrada e saída de mercadorias e pessoas. O que a lei determina?
que você não pode fazer uma separação baseada no que você tem de ideia do que seja um risco e do que não seja um risco. Então, né, pela lei, você deveria... olhar tudo. Exatamente. Você deveria fazer passar, né, pelo processo de fiscalização, todas as bagagens e todas as pessoas. Só que você realmente fizer isso, você vai criar filas quilométricas, né? Porque as pessoas têm compromisso, têm pressa, não tem tempo para ficar ali. Se normalmente hoje a gente já perde um tempo, né? E a gente já se prepara para isso, porque tem que passar pela Polícia Federal, imagina se isso acontecesse de maneira muito mais detalhada, tá? Então, por isso que se chama Operação Padrão, porque é um movimento que, quando eles exercem, estão exercendo, inclusive, com respaldo da lei, porque estão fazendo o que a lei manda fazer, né? Mas se sabe, né, que se fizer exatamente como a lei manda fazer, você trava ali, né, a atividade daquele setor, daquela área, daquele espaço. Tá? Então, essa é uma forma muito peculiar de greve. Não funcionaria em qualquer lugar, porque tem países que são muito menos, né, burocratizados nesses sentidos, e não funcionaria, por exemplo, no setor privado. Porque imagina você começar a burocratizar muito as suas tarefas. Para o seu empregador, o que é isso? Baixa de rendimento. Baixa produtividade, né? Então, se é baixa produtividade, muito fácil de resolver. Rompe aquele vínculo, né? Rompe aquela relação. Então, eu acho que esse aí é o melhor exemplo aqui do que tem de específico, né?